Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Hoje, um dia muito especial, segundo domingo de junho, Dia do Pastor. Algumas denominações comemoram no dia 8 de junho, mas os batistas tradicionalmente comemoram no segundo domingo de junho, que é hoje. E eu quero, nesse momento, trazer a cada um de vocês, pastores, ovelhas, você que nos ouve, uma palavra de bênção. Quero falar sobre a excelência do ministério pastoral. Olha, queridos, a excelência do ministério pastoral é algo extraordinário. Porque eu não quero falar aqui de homens, eu quero falar daquilo que Deus criou. E por isso eu quero ler um texto de Jeremias 3,15 que diz: Dai-vos-eis, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Olha aquilo que Deus fala a Jeremias. Olha, eu vou vos dar a vocês, homens, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento, com entendimento, com inteligência, segundo o meu coração. Queridos, a excelência, a vocação ministerial é algo extraordinário. John Jowett disse certa feita no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, que a vocação ministerial é como várias portas abertas e o vocacionado ele entra pela porta do ministério. Deixa de entrar por todas as outras e olha apenas para a porta do ministério. Isso é excelência pastoral, isso é excelência do ministério pastoral. E é isso que eu queria que pudéssemos entender. Diferente de muitas outras profissões e vocações, é que as pessoas, como um médico, um advogado e professores e tantos outras, eles podem mudar, eles podem exercer sua profissão sem serem vocacionados. Mas o ministério pastoral, ele é excelente devido a isso. Ele é pastor pela excelência, pela vocação a qual Deus o conduziu. Queridos, Deus chama homens segundo o seu coração para fazer a sua obra. E Ele capacita, quando Ele chama, Ele capacita. Assim fez com Moisés. Na sarça que ardia em chamas e não se consumia, Deus chama Moisés para pastorear o povo de Israel por 40 anos. Ou seja, tirar do Egito e caminhar deserto para ir para a terra prometida. Queridos, o Senhor também usou Jonas para ir a Nínive e trazer uma palavra de restauração, de transformação, de arrependimento. E Deus capacitou para aquele momento. Deus capacitou os discípulos, capacitou os 70, capacitou tantos grandes homens de Deus na história da igreja para fazer a obra dele. Vocacionou esses homens com conhecimento e com inteligência. Por isso eu quero falar neste momento, queridos, que Deus dá à sua igreja homens segundo o seu coração. Amém? E qual é o perfil de um pastor segundo o coração de Deus? Eu queria aqui falar de alguns pontos importantes. O primeiro perfil de um pastor segundo o coração de Deus é um pastor que tem consciência de que Deus o chamou. Foi o Senhor que o chamou para essa grande obra. Não foi homens que o chamou. Deus pode ter usado homens e ter concordado ao coração da igreja e de todos, mas foi Deus que o vocacionou para esse ministério. Segundo ponto que nós podemos ver de um perfil de um pastor segundo o coração de Deus é que a sua vida é o seu mais eloquente sermão. O seu sermão, a sua vida, ele prega, ele vive o que prega e procura viver o que prega. Então esse é um pastor segundo o coração de Deus, que pastoreia com entendimento e com inteligência. Outro perfil, queridos, de um pastor que, segundo o coração de Deus, é um pastor que é exemplo de piedade para o seu rebanho, que ama o próximo,
que tem piedade, que se compadece com as almas perdidas, que se compadece com aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor. Por isso que muitos não entendem. Algumas ovelhas pensam, melhor excluir, melhor jogar fora. Mas um coração de um pastor segundo a vocação de Deus, ele ama independente daquilo que a pessoa fez. Outro perfil de um pastor segundo o coração de Deus, queridos, é um pastor que ama todo o rebanho. Todo é de uma forma geral. A, B, C, ovelhas dóceis e ovelhas indóceis também. Homem segundo o coração de Deus ama a todos. Outro perfil de um pastor segundo o coração de Deus, queridos, é um pastor que compreende que a igreja é de Deus e não dele. Não fomos nós, queridos, que conquistamos ou criamos a igreja. A igreja é do Senhor, somos apenas administradores, somos apenas pastores, somos apenas cuidadores dessa obra. A obra é dele, a igreja é dele, o reino é dele, apenas vivemos dentro desse contexto de igreja. A excelência do ministério é porque ele nos chamou. Outro perfil de um pastor segundo o coração de Deus, queridos, e o último que eu quero citar, é que um pastor que compreende que a igreja custou muito caro para Deus. Custou um preço de sangue, o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Não fomos nós que pagamos um preço pela igreja. Foi o Senhor Jesus que pagou um preço. Foi Deus que pagou um preço de vida, um preço de sangue, um preço de restauração. Por isso, queridos, eu quero dizer a você, pastor, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a obra que Deus confiou em suas mãos. Que Deus os abençoe grandemente e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e no seu ministério. A você, ovelha que nos ouve neste momento, ame o seu pastor, valorize o seu pastor, honre o seu pastor, não com bens materiais ou com objetos, primícias e tantas outras coisas. Não, honre o seu pastor, obedecendo a palavra de Deus, fazendo valer que tudo aquilo que você aprendeu mudou a sua vida para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.